Florence Scovel Shinn, no auge de seu ensino. Era 1927. Ela tinha clientes em lista de espera. Suas palestras lotavam. Seus livros se espalhavam por Nova York. Ela era conhecida como a mulher que ensinava a lei da atração de forma prática, direta, sem mistificações. Mas naquele ano, algo aconteceu que quase destruiu sua reputação. E tudo começou com uma caneta. Uma cliente, Amélia, chegou até ela furiosa. A mulher tinha seguido exatamente as instruções de Florence. Tinha escrito o decreto 33 vezes por dia, durante 21 dias. Tinha visualizado, tinha sentido como se já tivesse recebido. E no final, não apenas não manifestou o que queria, mas perdeu $10.000, uma fortuna para a época. Ela estava arrasada e culpava Florence. Florence ficou chocada. Aquele decreto era um dos mais poderosos que ela ensinava. Ela mesma tinha usado dezenas de vezes com sucesso. O que tinha dado errado? Ela pediu para ver o caderno onde a mulher havia escrito os decretos. E foi então que ela viu. Tudo estava escrito em preto. Caneta preta. Tinta preta. 693 decretos. Todos em preto. Florence sentiu um arrepio na espinha. Não era possível. Ela tinha esquecido de ensinar algo fundamental. Algo que ela mesma tinha aprendido anos antes com um mestre da Cabala em Nova York. Algo que mudaria para sempre a forma como ela ensinaria a manifestação. Ela pegou o caderno e disse para a outra mulher: "Me dá 40 dias. Vou descobrir o que aconteceu. E se eu estiver certa sobre o que penso, você não apenas vai recuperar esses $10.000, mas vai dobrar esse valor." A mulher hesitou, mas algo na voz de Florence a convenceu. Ela aceitou. Florence passou os próximos 3 dias trancada em seu gabinete. Ela revisou todos os seus cadernos pessoais, todos os manuscritos que ela tinha guardado de suas experiências com mestres espirituais, e ela encontrou uma anotação de 1921. Um encontro que ela tinha tido com um estudioso de textos sagrados, que lhe revelou algo sobre as 7 cores da criação. Ela tinha anotado: as cores não são decoração, são frequências. Cada cor carrega uma vibração específica. Quando você escreve uma palavra, você não está apenas colocando tinta no papel. Você está fixando uma frequência. Se a cor da tinta não está alinhada com a intenção da palavra, você cria dissonância. E dissonância no campo vibracional não manifesta. Ela bloqueia. Florence tinha usado esse conhecimento para si mesma durante anos, mas nunca tinha ensinado publicamente. Por quê? Porque ela achava que era detalhe demais, que as pessoas iam achar exagero, que iam se perder em técnicas e esquecer da essência. Mas agora ela entendia. O detalhe não era detalhe. Era a diferença entre manifestar e bloquear. Ela voltou para a mulher, pediu para ela trazer 7 canetas, cada uma de uma cor diferente. E então, ela revelou algo que mudaria não apenas a vida daquela mulher, mas de milhares de pessoas que viriam depois. Ela disse: existe uma cor para cada tipo de decreto. Não é superstição. É física espiritual. Cada cor vibra em uma frequência específica. E cada tipo de manifestação precisa de uma frequência específica para ancorar no plano físico. A mulher estava confusa. Como assim? Florence explicou. Preto não é uma cor. Preto é ausência de luz. Quando você escreve um decreto em preto, você está literalmente dizendo ao universo: isso não tem luz. Isso não pode ser visto. Isso permanece oculto. Você está bloqueando a manifestação antes mesmo de decretar. A mulher ficou pálida. Então tudo que eu escrevi estava bloqueado desde o início? Florence balançou a cabeça.
Não apenas bloqueado. Você estava criando o oposto. Porque quando você coloca energia em um decreto que vibra em ausência de luz, você atrai ausência. Ausência de dinheiro, ausência de oportunidades, ausência do que você pediu. E foi exatamente o que aconteceu comigo, sussurrou a mulher. Eu não apenas não recebi, eu perdi. Florence respirou fundo. Mas agora você vai aprender a forma certa. E vai ver a diferença em menos de 7 dias. Ela ensinou a mulher o seguinte. Existem 7 cores principais, que correspondem às 7 esferas da manifestação. E cada cor tem uma função específica. Verde para abundância financeira e prosperidade material. Por quê? Porque verde é a cor da natureza em crescimento. É a frequência da expansão, da multiplicação, da vida que se renova. Quando você escreve um decreto de dinheiro em verde, você está dizendo: isso cresce, isso se multiplica, isso é vivo. Dourado para a riqueza espiritual e manifestações elevadas. Dourado não é amarelo. Dourado é a frequência da luz divina materializada. É o que os alquimistas buscavam, não o ouro físico, mas a vibração do ouro. Quando você escreve em dourado, você ativa a frequência da alquimia. Você transmuta o invisível em visível. Rosa para amor. Relacionamentos e cura emocional. Rosa é a frequência do coração aberto, do amor incondicional, da compaixão sem julgamento. Quando você escreve em rosa, você dissolve barreiras. Você abre portais emocionais. Azul claro para comunicação, clareza mental e manifestações intelectuais. Azul é a frequência da verdade, da palavra alinhada com o espírito. Quando você escreve em azul claro, você ativa a garganta espiritual, a palavra que cria. Violeta para proteção espiritual e transmutação de energias densas. Violeta é a frequência da chama violeta, do fogo que purifica sem destruir. Quando você escreve em violeta, você está chamando a transformação alquímica. Laranja para criatividade, vitalidade e manifestações rápidas. Laranja é a frequência da ação inspirada, da energia em movimento. Quando você escreve em laranja, você acelera. Você ativa a urgência divina. Branco ou prateado para intenções puras. Rendição e entrega ao divino. Branco é todas as cores juntas. É a luz completa. Quando você escreve em branco, você diz: seja feita a tua vontade, mas amplificada pela minha intenção. A mulher estava anotando freneticamente. Mas com qual caneta? Florence sorriu. Pegue uma caneta comum e anote. Não importa agora. O que importa é o que você vai fazer a partir de agora. Mas antes de continuar, tem algo que você precisa saber. Algo que poucos sabem e que muda tudo. Não é só a cor que importa. É a intenção com que você escolhe a cor. Se você pegar uma caneta verde e escrever com dúvida, com medo, com desespero, a cor não vai salvar seu decreto. Mas se você pegar a caneta verde, pausar, respirar, conectar com a frequência da abundância e então escrever, você cria magia. Florence ensinou a mulher um ritual. Antes de escrever qualquer decreto, segurar a caneta da cor escolhida com as 2 mãos, fechar os olhos e decretar em voz alta: eu alinho esta cor com a frequência da minha intenção, que cada palavra escrita carregue a vibração da manifestação, que cada letra seja um portal aberto. Está consumado. A mulher fez exatamente isso. Florence então lhe deu uma caneta verde e pediu para que Amélia reescrevesse o decreto original. Aquele mesmo que ela havia grafado
693 vezes em preto, mas dessa vez em verde. E com o ritual antes, Amélia escreveu. E quando terminou, ela olhou para Florence com lágrimas nos olhos. Eu senti a diferença. É como se a tinta estivesse viva. Florence concordou. Porque está. Cor não é pigmento morto. Cor é luz condensada. E luz é a substância de que tudo é feito. Agora, tem algo mais profundo aqui que preciso te contar. Porque 7 dias depois daquele encontro, algo extraordinário aconteceu. Amélia estava em casa quando recebeu uma ligação. Era um advogado. Ele tinha uma notícia. Uma tia distante que ela nem sabia que existia havia falecido e deixado uma herança. O valor? R$44 mil. Mais que o dobro do que ela havia perdido. Ela ligou para Florence em pânico. Mas não foi coincidência? Florence riu. Ela disse: no reino espiritual não existe coincidência. Existe alinhamento. Você se alinhou com a frequência da abundância. E o universo respondeu na linguagem que ele entende: frequência. Mas a história não termina aí. Porque Florence ficou obcecada. Ela queria entender mais profundamente. Ela começou a testar. Ela pegou grupos de alunos e dividiu em 7. Cada grupo escreveria o mesmo decreto. Mas cada grupo usaria uma cor diferente. E todos os decretos eram sobre dinheiro. Os resultados foram chocantes. O grupo que escreveu em preto não apenas não manifestou nada, mas 3 pessoas do grupo perderam dinheiro inesperadamente. O grupo que escreveu em verde teve 80% de manifestações em menos de 30 dias. O grupo que escreveu em dourado teve manifestações mais lentas, mas de valor muito maior. Heranças, oportunidades de negócio, investimentos. Florence anotou tudo e criou o que ela chamou de código cromático da manifestação. Não era apenas escolher a cor certa, era entender que cada cor abria um portal específico no campo quântico da realidade. Ela descobriu algo mais perturbador. Azul escuro, especialmente azul marinho, tinha efeito de lentidão. Não bloqueava, mas atrasava manifestações. Por quê? Porque azul escuro é a frequência da profundidade, da introspecção, da contemplação. Quando você escreve um decreto em azul escuro, você está dizendo: deixa isso amadurecer nas profundezas. E o universo obedece. Deixa amadurecer. Por anos. Às vezes, vermelho era perigoso. Florence testou e descobriu que vermelho acelerava manifestações. Mas também acelerava karma. Se você tinha dívidas espirituais não resolvidas, escrever decretos em vermelho trazia tudo à tona de uma vez. Explosivo. Ela parou de recomendar vermelho depois que uma aluna teve um colapso nervoso, porque manifestou tudo o que pediu. Mas também enfrentou todas as sombras que estava evitando. Cinza era o pior depois do preto. Cinza é a frequência da neutralidade, da indiferença. Quando você escreve em cinza, você cancela a intenção. É como gritar no vácuo. Nada ecoa. Marrom era estagnação. Manifestações em marrom demoravam décadas, ou simplesmente não saíam do lugar. Porque marrom é terra compactada. Não é terra fértil. É terra dura, resistente. Mas deixa eu te contar 3 casos específicos que Florence documentou. Casos que provam que isso não é teoria. É ciência espiritual verificável. Caso 1. Um homem de negócios veio até Florence desesperado. Ele tinha uma dívida de R$100 mil. Tinha tentado de tudo. Orações, visualizações, decretos.
Nada funcionava. Florence perguntou para ver o caderno onde ele escrevia seus decretos. Tudo em azul escuro. Azul marinho. Ela explicou que azul escuro retarda manifestações. Ela deu a ele uma caneta verde e mandou reescrever o mesmo decreto todos os dias, durante 30 dias. Ele obedeceu. No 23º dia, um cliente antigo que devia dinheiro a ele há 5 anos apareceu do nada e pagou. R$104.000. Mais do que ele precisava. Caso 2. Uma mulher que não conseguia engravidar há 8 anos. Médicos diziam que era impossível. Ela tinha escrito milhares de decretos em preto. Florence pediu para ela parar completamente. Por 7 dias, não escrever nada. Apenas limpar a frequência. No 8º dia, Florence deu a ela uma caneta rosa e ensinou o decreto da fertilidade. A mulher escreveu todos os dias durante 21 dias. No 3º mês, ela engravidou. Os médicos chamaram de milagre. Florence chamou de alinhamento. Caso 3. Um artista que estava bloqueado criativamente. Não conseguia criar nada há 2 anos. Estava à beira da falência emocional. Florence viu que ele escrevia em cinza. Cinza cancela a criatividade. Ela deu a ele uma caneta laranja e mandou escrever. Eu sou fluxo criativo infinito. Durante 40 dias, ele escreveu. No 10º dia, começou a ter ideias. No 30º dia, criou a obra mais importante da carreira. Vendeu por R$200.000. Tudo porque trocou cinza por laranja. Esses 3 casos estão documentados nos arquivos pessoais de Florence. Não são lendas, são fatos. E eles provam algo crucial. A cor não é detalhe estético. É componente ativo da manifestação. Mas tem uma pergunta que você deve estar se fazendo. Agora, e se eu não tenho todas essas canetas coloridas? E se eu só tenho acesso a preto e azul? Florence respondeu essa pergunta muitas vezes. Ela dizia, se você realmente não tem acesso a outras cores, use azul claro, nunca preto. Azul claro é neutro o suficiente para não bloquear, mas carrega a vibração de verdade. É a segunda melhor opção. Mas ela também dizia, se você tem dinheiro para comprar café todo dia, você tem dinheiro para comprar um pacote de canetas coloridas. É questão de prioridade. Se manifestação é importante para você, invista nas ferramentas certas. E aqui está algo que vai te surpreender. Florence descobriu que a qualidade da tinta importa. Tinta barata, de má qualidade, não segura a frequência. Ela testou. Tinta de boa qualidade, especialmente as com pigmentos naturais. Amplifica a intenção. Ela recomendava canetas de gel para uso diário e para decretos muito importantes. Ela usava tinta líquida com pena de metal. Ela dizia que o ato de molhar a pena na tinta e escrever devagar criava um ritual que intensificava a manifestação. Florence tinha um decreto específico que ela considerava o mais poderoso que já criou. E ela escrevia esse decreto uma vez por ano, no solstício de inverno, com tinta dourada feita à mão. Ela misturava pó de ouro verdadeiro com água de rosa e goma arábica. O decreto era: que tudo que é meu por direito divino se manifeste, agora em forma perfeita. Ela escrevia isso em papel de algodão e guardava em um altar pessoal. E todos os anos, algo extraordinário acontecia nas semanas seguintes. Sempre. Ela ensinava: existem níveis de manifestação. Para o dia a dia, canetas coloridas comuns funcionam. Para manifestações importantes, invista em materiais melhores. Para manifestações de vida ou morte, crie sua própria tinta sagrada. E ela dava a receita. Para a tinta verde da abundância,
Use suco de espinafre concentrado, glicerina e uma gota de óleo essencial de hortelã. Para a tinta rosa do amor, suco de beterraba, glicerina e uma gota de óleo de rosa. Para a tinta dourada, açafrão em pó, água e goma arábica. Florence dizia: quando você cria sua própria tinta, você infunde intenção desde o primeiro passo. A tinta se torna viva e o que é escrito com ela vibra em uma frequência muito mais alta. Florence compilou tudo isso em um manuscrito privado. Ela não publicou, mas ensinou para seus alunos mais próximos. E o que aconteceu foi uma revolução silenciosa. Pessoas que lutavam há anos para manifestar começaram a ver resultados em semanas. Só porque mudaram a cor da caneta. Mas deixa eu te contar o que Florence descobriu que foi ainda mais profundo e que poucos sabem até hoje. Ela descobriu que a combinação de cores cria portais específicos. Por exemplo, se você escreve a primeira linha de um decreto em dourado e as linhas seguintes em verde, você está dizendo que a riqueza espiritual se manifeste como abundância material. Você está criando uma ponte entre os mundos. Se você escreve em azul claro e termina em rosa, você está dizendo que a verdade da minha palavra abra portais de amor. Você está unindo comunicação com o coração. Florence criou o que ela chamava de decretos policromáticos. Decretos escritos em múltiplas cores, cada cor ativando uma camada diferente da manifestação. E os resultados eram exponenciais. Mas aqui está o problema. Isso exigia tempo, exigia intenção, exigia presença. E a maioria das pessoas quer o atalho. Quer escrever rápido, com qualquer caneta, e esperar que funcione. E foi por isso que Florence hesitou em ensinar publicamente. Ela sabia que as pessoas iam banalizar, iam comprar canetas coloridas e achar que só isso resolveria. Mas não resolve. A cor é o veículo. A intenção é o combustível. Sem combustível, o veículo não se move. Então, o que você faz com isso agora? Como você aplica? Primeiro, você para de usar preto para escrever decretos. Imediatamente. Se você tem um caderno de manifestações escrito em preto, não jogue fora. Mas pegue uma caneta verde ou dourada e reescreva por cima. Você está transmutando a frequência. Segundo, você escolhe sua cor com intenção, não no automático. Antes de escrever, você pergunta: qual a frequência que eu quero ativar? Abundância, verde, amor, rosa, proteção, violeta, clareza, azul claro. Deixa a intuição te guiar. Terceiro, você faz o ritual da caneta. Segura a caneta com as duas mãos, fecha os olhos, respira 3 vezes e decreta: eu alinho esta cor com a frequência da minha intenção mais elevada. Que cada palavra escrita seja um portal aberto. Está consumado. Quarto, você escreve com presença. Não é para escrever correndo. É para escrever sentindo cada letra, cada curva da palavra. Você está esculpindo a realidade. Esculpir exige atenção. Quinto, você guarda o que escreveu em um lugar sagrado. Não deixa exposto para qualquer um ver, porque a energia dos outros pode interferir. Florence guardava seus decretos em uma caixa de madeira revestida de veludo violeta. Ela dizia: proteja suas sementes, até que brotem. Agora, tem algo que Florence fez nos últimos anos de vida que é poderosíssimo e que você pode começar a fazer hoje mesmo. Ela tinha 7 cadernos, um para cada cor. Caderno verde para abundância, caderno rosa para amor, caderno azul para comunicação, caderno violeta para proteção, caderno laranja para criatividade,
caderno dourado para manifestações espirituais, caderno branco para rendição. E toda manhã, ela escolhia um caderno baseado no que ela sentia que precisava ativar naquele dia. Se ela sentia que precisava fortalecer a abundância, abria o caderno verde. Se sentia que precisava curar uma relação, abria o rosa. E ela escrevia apenas 3 linhas, 3 decretos curtos, mas escritos com a caneta da mesma cor do caderno. Verde no verde, rosa no rosa. Ela dizia: quando a cor do papel e a cor da tinta se alinham, você cria ressonância. E ressonância é amplificação. Ela fazia isso durante 10 minutos toda manhã. E vivia em um estado de manifestação constante. Não era esforço, era ritual, era devoção, era alinhamento. Você não precisa de 7 cadernos. Você pode começar com um caderno branco e 7 canetas. Mas o princípio é o mesmo. Cor é frequência. Palavra escrita é decreto. Quando você alinha os dois com intenção, você cria magia verificável. E aqui está algo que vai te fazer repensar tudo que você sabe sobre visualização. Florence descobriu que se você visualizar algo e imediatamente depois escrever em verde, você ancora a visão no plano material 10 vezes mais rápido. Por quê? Porque visualização é imagem etérea. Palavra escrita é forma física. E verde é a ponte entre os dois. Então, o método completo que ela criou era visualizar com sentimento. Escrever em verde com intenção e então soltar. Não ficar checando, não ficar obcecado. Soltar com certeza de que já está feito. E sabe o que acontecia? Em menos de 21 dias, manifestações começavam a surgir. Não como Florence esperava, mas sempre melhor do que ela imaginou. Porque quando você alinha a frequência, o universo entrega na versão mais elevada. Mas tem um aviso que Florence dava, e é crucial que você ouça. Se você usar as cores erradas por manipulação, por ganância, por desejo de controlar outros, a frequência se inverte. Verde se torna inveja. Rosa se torna obsessão. Violeta se torna dominação. Azul se torna mentira. As cores não são neutras. Elas amplificam a intenção. Se a intenção é sombria, a manifestação é distorcida. Florence viu isso acontecer. Uma aluna dela usou rosa para tentar manipular um homem a voltar para ela. Escreveu decretos em rosa durante 30 dias. E o que aconteceu? O homem voltou. Mas a relação virou tóxica, obsessiva, destrutiva. A mulher teve que fazer um ritual de liberação com Florence para desfazer o que tinha criado. Então, use as cores com pureza. Use com alinhamento ao bem maior. Use perguntando: isso é para o meu bem mais elevado e o bem de todos os envolvidos? Se a resposta for sim, escreva. Se houver hesitação, não escreva. Agora, deixa eu te dar algo prático que você pode fazer hoje. Algo que Florence chamava de decreto das 7 cores. Funciona assim. Você pega 7 canetas: verde, rosa, azul claro, violeta, laranja, dourado e prateado ou branco. Você escreve um decreto em cada cor. 7 decretos. Cada um ativando uma área da sua vida. Verde: eu sou abundância em constante expansão. Rosa: eu sou amor incondicional manifestado. Azul claro: eu sou verdade expressa com clareza. Violeta: eu sou protegido pela chama da transmutação. Laranja: eu sou ação inspirada e vitalidade infinita. Dourado: eu sou riqueza espiritual materializada. Branco: eu sou rendido à vontade divina amplificada. Você escreve os 7 decretos, um embaixo do outro, no mesmo papel. E então,
Você coloca esse papel embaixo do travesseiro. Dorme com ele durante 7 noites. No 8º dia, você queima o papel e joga as cinzas em água corrente. Florence dizia: as 7 cores ativam os 7 chakras. Dormir com elas embaixo do travesseiro reprograma o subconsciente. Queimar transmuta mais a intenção em ação. Jogar na água leva a mensagem para o fluxo universal. Ela testou isso com 100 alunos. 87 relataram mudanças significativas em menos de 30 dias. Não milagres instantâneos, mas portas se abrindo, pessoas certas aparecendo, oportunidades surgindo, bloqueios se dissolvendo. E aqui está o que eu preciso te dizer. Esse conhecimento que você acabou de receber não é comum. Não está nos livros populares de lei da atração. Não está nos vídeos virais de manifestação. Isso é conhecimento profundo que Florence guardou para seus alunos mais dedicados. E você acabou de receber de graça. Não porque é desvalorizado, mas porque está na hora. Está na hora de mais pessoas saberem que manifestação não é só pensamento positivo. É ciência espiritual. É alinhamento de frequências. É uso consciente de símbolos, cores, palavras. Então, se esse ensinamento fez sentido para você, se algo dentro de você acordou, honre isso, honre com ação. O Super Thanks ali embaixo não é pedido. É convite. Convite para você fazer parte da circulação de abundância. Convite para você dizer ao universo: eu reconheço o valor e eu circulo energia. Florence ensinava que gratidão sem manifestação é palavra vazia. Gratidão que se manifesta em ação é portal aberto. Quando você clica naquele coração dourado, você está ativando a lei da circulação. Você está dizendo: eu recebo, eu reconheço, eu circulo. E o universo responde multiplicando. Esse canal existe para resgatar os ensinamentos autênticos de Florence. Não a versão diluída, não a versão comercial. A versão profunda, a que transforma. E isso exige tempo, pesquisa, dedicação. Quando você apoia, você está mantendo essa missão viva. Você não é espectador, você é co-criador. Agora, tem uma última coisa que Florence fazia. E é isso que eu quero que você faça comigo agora. Ela terminava todo o ensinamento com um decreto de ancoragem. Um decreto que sela o que foi aprendido. Então, onde quer que você esteja, respira fundo e declara comigo: eu alinho minha palavra com a frequência das cores sagradas. Que cada decreto que eu escrever seja portal aberto. Que cada cor que eu escolher seja veículo de luz. Que cada intenção que eu plantar brote em forma perfeita. Eu libero o preto. Eu abraço o arco-íris da criação. Está consumado. Sente isso no corpo. Não é afirmação vazia. É reprogramação. Você acabou de mudar a frequência com que você vai escrever seus decretos a partir de agora. E agora, vai lá nos comentários e me conta. Você tem escrito seus decretos com qual cor? Caneta preta, azul ou já usa cores intencionalmente? E depois de saber disso, qual cor você vai começar a usar? Isso é importante. Porque quando você coloca em palavras, você ancora o aprendizado. Escreve a cor que você vai usar nos seus próximos decretos. Se for verde, escreve verde. Se for dourado, escreve dourado. E se você quer que eu aprofunde sobre como combinar cores para manifestações específicas, deixa um coração verde aqui embaixo. Florence dizia: ensinar é plantar, mas só brota quando o solo está pronto. Se você chegou até aqui, o solo está pronto. Agora é hora de plantar conscientemente, com a cor certa, com a intenção certa,
com a frequência certa. E lembra, preto bloqueia, verde expande, rosa cura, azul clareia, violeta protege, laranja acelera, dourado transmuta, branco rende. Escolha com sabedoria, escreva com presença, manifeste com certeza. O universo está esperando, não suas palavras, mas a frequência delas. E a frequência começa na cor que você escolhe. Agora você sabe, agora você tem o poder, agora use. Florence acreditaria em você, eu acredito em você. Mas mais importante, as cores estão prontas para trabalhar com você. Você apenas precisa pegá-las com intenção e escrever com fé ativa. Não fé passiva que espera, fé ativa que cria. Então vai, pega suas canetas coloridas, abre um caderno novo e começa a escrever a realidade que você quer viver. Letra por letra, cor por cor, frequência por frequência. E que a vibração das 7 cores da criação guie cada palavra que você plantar. Que o verde multiplique sua abundância. Que o rosa cure seu coração. Que o azul clarifique sua mente. Que o violeta te proteja de todo o mal. Que o laranja te dê vitalidade infinita. Que o dourado materialize sua riqueza espiritual. Que o branco te renda a perfeição divina. Está consumado. As cores conhecem o caminho. Você só precisa segurar a caneta certa